Olá, queridos traders, estamos de volta. Desta vez a nossa imersão vai ser voltada para linhas de tendência, mais especificamente como utilizar as linhas de tendência. Nas imersões passadas, né, nós falamos de linhas de tendência, né, mostramos na prática como elas se formam, as características da linha de tendência. Nessa daqui seremos um pouco mais específicos, né, e falaremos desse uso na prática das linhas de tendência. Bom, vamos lá. Só recapitulando, né, o que vimos na aula passada, nós temos dois tipos, duas classificações fortes de linha de tendência, que são as LTAs, né, linhas de tendência de alta, e linhas de tendência de baixa. Nessa aula nós vamos aprender que, de acordo com a inclinação da linha de tendência, seja ela de alta ou de baixa, nós vamos ter aplicações ou usos diferentes dessas linhas. Mas primeiramente nós vamos ver o seguinte, que existem linhas de tendência muito íngremes, né, que no caso da LTA nós chamamos de euforia e no caso da LTB nós chamamos de colapso. As linhas de tendência que são menos íngremes, né, intermediárias, elas estão aproximadamente no ângulo de 45 graus, tá? No caso da alta, nós chamamos de linhas de continuidade, tá, ok? Assim como as linhas menos íngremes nós chamamos de linhas de exaustão. Tá? Na prática, o que a gente consegue perceber? Tá? A gente consegue perceber que as linhas de tendência, vou pegar aqui o caso da tendência de alta, ela vai margeando primeiramente, a linha de euforia. Ao romper a linha de euforia, ela vai buscar a linha de continuidade. Tá? E assim ela vai fazendo, né, e margeando esta linha de continuidade aqui. Ao romper, ela vem buscar a linha de exaustão. Da mesma forma que a linha de exaustão rompida, ela vem romper fundo, tá ok? E rompendo o fundo, ela está prestes a mudar a tendência. Então, basicamente, né, e conceitualmente aqui, a gente consegue perceber que as linhas de tendência, elas vão migrando de uma inclinação para outra, da euforia para a continuidade, da continuidade da exaustão, antes de mudar a sua tendência propriamente dita. Tá? E é aqui que nós vamos nos utilizar dessas linhas para fazer as nossas operações. No caso da linha de baixa, nós temos a mesma coisa, tá? Ela forma topos e fundos descendentes, mas à medida que esse daqui é rompido, ele vai buscar a linha de continuidade. E da mesma forma que se rompido, vai buscar a linha de exaustão. Tá? Então, nós vamos trabalhar, basicamente, o rompimento dessas linhas, tanto de colapso, continuidade e exaustão. Tá, okay? É evidente que vamos aplicar técnicas para isso. Bom, dito isso, nós vamos aqui para o nosso exemplo em mercado real, no caso aqui um exemplo de subida, tá? Um exemplo de alta, onde nós temos, né, aqui, deixa eu voltar, nós temos aqui, deixa eu pegar a canetinha para marcar, nós temos aqui a formação de topos e fundos, né, ascendentes, temos topos e fundos ascendentes, que podemos desenhar desta forma. Nesse caso, podemos desenhar também desta forma. Tá? E qualquer uma delas nós estamos formando topos e fundos ascendentes. Mas acompanhando o quê? Uma linha íngreme, uma linha de euforia. Aqui nós temos um exemplo de continuidade e notem que nós formamos também topos e fundos ascendentes, mas nesse caso aqui da continuidade, nós podemos perceber que dentro de uma formação, né, de LTA de continuidade, nós temos aqui internamente uma euforia que foi rompida em algum momento e foi encontrar esta de continuidade. Tá, okay? Da mesma forma, né, nós temos que neste segundo ciclo aqui, nós podemos traçar uma linha de euforia, né, que ao ser rompida, ela vem buscar esta linha de continuidade. Então, os tipos no caso da subida, são euforia, continuidade e exaustão, e cada vez que ela rompe, ela vai buscar uma linha anterior, tá? A linha de baixo. Aqui a mesma coisa, nós podemos ver na exaustão a euforia, nós podemos ver a continuidade
tá? E podemos perceber aqui a exaustão. Se for rompida essa exaustão, provavelmente vai buscar aqui o teste de fundo, certo? Mas, para que isso seja rompido, nós conseguimos perceber aqui o rompimento de uma linha de continuidade, tá? Ou mesmo uma linha de exaustão. Se a gente botar aqui mais íngreme, nós vamos perceber exaustões sendo rompidas, tá certo? E ao mesmo tempo a continuidade. Então, é assim que nós vamos utilizar as linhas de tendência. Tá ok? Bom, no exemplo bem prático aqui, cada vez que a gente tem uma LTA formada, seja ela exaustão de euforia, exaustão ou continuidade, nós podemos ter minis LTAs aqui internamente. Então, no caso aqui da subida, o que vai acontecer? Se a tendência é de alta, vamos imaginar que essa tendência aqui seja de alta, como que nós vamos operar essa linha de tendência? Nós vamos operar a tendência de alta no rompimento da mini LTB que se forma. Como assim a mini LTB? Aqui provavelmente vai se formar uma LTB que eu vou marcar de vermelho. Ao romper essa LTB, tá certo? E confirmar, nós vamos operar esta compra nesta região, né? Aqui da mesma forma, nós vamos formar uma LTB, porque o mercado, lembra que o mercado anda em zigue-zague, como foi falado em aulas passadas. Assim que romper esta LTBzinha que é formada aqui, nós vamos tentar pegar esta subida, né? E vamos como se diz, atuar na compra, nesse exemplo. Perfeito? Bom, no caso da venda, funciona da mesma forma. Se o movimento maior, a LT é de venda, nós formamos aqui uma LTB. Mas como é que nós operamos para atuar nesta LTB? Nós vamos atuar, né, basicamente no rompimento da mini LTA que se forma aqui. Então aqui tem o mercado em zigue-zague, nesta região. Em algum momento ele vai romper, testar, vai romper, vai testar, e neste rompimento aqui é que nós vamos atuar. Então aqui nós temos uma formação de uma LTA, assim que for uma mini LTA, então uma LTA no intervalo de tempo menor. Assim que romper esta LTA, nós pegamos e trabalhamos a tendência, né? Seguimos junto, ou surfamos a onda da tendência, como a gente costuma falar no mercado. Okay? Então, é assim que a gente vai trabalhar tanto a LTA como a LTB. Bom, dito isso, eu vou trazer para vocês um exemplo real no mercado. Só pegar aqui um exemplo real do mercado. Deixa eu pegar uma cena, o mercado está... fazer a transição aqui para vocês. O mercado está rolando. Mas, nesse mercado aqui, nós podemos ver, né, podemos constatar tudo isso que estamos estudando. Tá? Primeiro, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui, neste exemplo, nós temos a formação de um mercado mais íngreme, tá certo? Formando linhas de euforia. Essa linha de euforia, não sei se está claro, deixa eu pegar o point fixo, vai ficar mais visível para todos nós, né? Mas, aqui, perfeito. Nós temos aqui a formação de uma linha de euforia, marcada aqui em azul, tá certo? Azul. Ao ser rompida essa linha de euforia, nós teremos, né, e aqui, antes de ser rompida, antes de falar do rompimento, nós conseguimos perceber o zigue-zague que falamos aqui no mercado. Que zigue-zague é esse? É esse zigue-zague formado por topos e fundos ascendentes. Nós temos o rompimento aqui, tá certo? E depois que ele faz esse rompimento, o mercado volta a subir, né? E me dá a formação aqui de uma nova LTA. Desta vez, uma LTA não de euforia, mas de continuidade. Então, perfeito? Que eu vou representar por essa segunda seta aqui, vermelha. Tá? Aliás, eu vou botar uma seta verde, vai. Vou botar aqui uma seta verde. Então, eu estou representando aqui por essa seta verde. Este aqui é de continuidade. Uma vez essa continuidade sendo rompida, e olha que ela se formou aqui,
Vamos ver onde é que foi a formação dessa continuidade, ó. Se a gente olhar aqui, foi isso aqui, né? Veio e aqui ela rompeu. Rompeu isso daqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação ou a confirmação da linha de euforia. Desculpa, de exaustão. Então nós temos aqui, ó, essa primeira. Euforia, continuidade, exaustão. Perfeito? Uma vez que essa exaustão é rompida, e é o que nós estamos vendo aqui agora, qual é a tendência? É o mercado perder força, perder força, perder força. Né? Se não voltar a subir, ele vai tender a buscar e testar este fundo, né? Que se rompido, nós vamos ter uma mudança de tendência. Então, é assim que nós utilizamos as linhas de tendência. Nós pegamos aqui esse intervalo, nós vamos pegar outros exemplos, né, para ficar mais claro, mas eu vou limpar isso aqui tudo e voltar para o mercado real. Então, aqui no mercado real, olha que perceba que o mercado está rodando, está rolando agora, tá? Nós claramente temos aqui o rompimento, né, de uma linha, dessa linha aqui de tendência, né? Eu vou traçar as três aqui para que possamos perceber, né? Euforia, continuidade e exaustão, ok? E olha como vamos trabalhar esse rompimento aqui. Voltando aqui ao nosso exemplo, né? Então conseguimos perceber aqui a formação das três linhas de euforia, continuidade e exaustão. E à medida que essas linhas são rompidas, o mercado vai tendendo a perder força. Tá? Evidente que nesse exemplo aqui nós temos um mercado consolidado, mas se a gente trouxer isso para o mercado em tendência, vai ser da mesma forma. Tá? O conceito serve sempre da mesma forma. Tá? Aqui, se observarmos, o que tende a acontecer aqui? Tende, no máximo, a acontecer um teste de topo, mas não deve acontecer, ou a expectativa, e o mercado nós trabalhamos com expectativa é que não haja o rompimento, mas sim, no máximo, o teste desse topo, okay? No momento de subida. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um rompimento de exaustão. Caso haja o rompimento de topo, nós voltamos aí a ter um novo ciclo de subida e assim seguimos o mercado adiante. Tá? Vamos pegar um outro exemplo da mesma forma, até para a gente ir conceituando o que nós estamos falando aqui. Tá? Vou limpar aqui o que nós fizemos. Vou pegar esse exemplo aqui nesse intervalo de tempo, que vai ficar perfeito aqui para a gente analisar. Bom, nós temos aqui um mercado em euforia. Mercado em euforia. Nós vamos marcar da mesma forma, vamos marcar aqui de azul. Nós temos o mercado aqui, quando ele rompe, desce, volta a subir, rompe o topo novamente, tá? Quando ele tem esse novo rompimento de topo, nós reposicionamos a nossa LTA, e aqui nós temos um mercado, né? Neste momento aqui nós temos em verde, nós temos o movimento de continuidade, então o mercado está dando continuidade, e da mesma forma que nós já explicamos, quando ele rompe este momento aqui, nesse intervalo maior, né, nós temos um rompimento da exaustão. Então o mercado aqui está rompendo a exaustão. Então, como o mercado é cíclico, pessoal, percebo que esta formação, isso aqui é repetido diversas vezes em diversas fases do mercado. O que muda entre uma repetição e outra? O que muda é o intervalo do mercado. Eu posso, por exemplo, estar usando aqui 2 dias para fazer essa análise, 3 dias. E a gente vai perceber que a análise 2 dias, 3 dias ou até mais, ela é importantíssima para o nosso operacional no dia que a gente está operando. Tá, ok? Bom, vamos pegar aqui mais um exemplo, tá? Somente para a gente ir conceituando isso tudo que eu estou falando para vocês, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui pegar a seta, pegar aqui. Vou aproveitar a seta que está do lado de cá.
Este exemplo aqui é mais um exemplo, esse caso aqui é mais um exemplo, tá? Do conceito conceito de utilização das 3 linhas. Nós temos aqui uma linha, eu vou ampliar, tá? Para todo mundo ver melhor. Vou reduzir aqui para reaproveitar as nossas marcações. Bom, vamos ampliar aqui para ficar uma visão mais fácil, né? Um entendimento mais fácil. Tá aqui. Bom, nós começamos aqui com um movimento de euforia, né? Imaginem bem que o mercado está aqui, começa no movimento de euforia, que é basicamente esse movimento aqui, ó. O mercado vai subindo euforia, rompe, né? Depois volta a subir, rompe topo, e aí nós temos o movimento de continuidade, que é representado por essa seta verde, ok? Que uma vez rompida, aí vamos ver como é que ele acompanha essa continuidade, né? Ele faz esse movimento, né? na continuidade, vem aqui, vem, uma vez rompido, ele volta a subir, rompe topo. Ao romper topo, nós temos aqui como vamos traçar esta terceira LTA, que é a nossa LTA de exaustão. Uma vez rompida a exaustão, como já falamos, e aqui a gente consegue ver o mercado, o que aconteceu, ele tende a testar topo. Testou topo, volta, no máximo vai tentar testar esse topo, ele vai testar fundo, desculpa. Ele testa fundo, né? O máximo que vai acontecer é ele tentar uma reação, mas provavelmente ao testar fundo e mostrar uma força de queda, ele não vai conseguir romper esse topo e tende a ou consolidar ou a queda, que foi o caso aqui. Vamos pegar mais um exemplo aqui, né? Pegar um outro dia do gráfico para poder ficar mais evidente esse nosso conceito. Bom, deixa eu ver aqui onde que nós podemos pegar para ficar fácil o entendimento. Aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Aqui nós temos uma linha de euforia muito clara. Tá? Uma linha de euforia muito clara. Da mesma forma, quando ela é rompida e depois volta e rompe topo, nós temos a formação de uma linha de continuidade, verde. E uma vez que essa linha de continuidade é rompida e acaba rompendo todos os topos, todos os fundos que relevantes dessa continuidade, né, e estamos aqui marcados, isso vai ser melhor explorado em outras aulas, né, mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Depois que é rompido isso aqui tudo, a gente pode considerar que ele começa a enfraquecer o movimento e a nossa expectativa é que ele vá fazer um movimento testando a exaustão, que é o que acontece aqui nesse caso. Então perceba, pessoal, o mercado é cíclico, é repetitivo, tá certo? E essas repetições, elas acontecem sempre, né, com o mesmo conceito que nós estamos aplicando até agora, tá ok? E é bom vocês treinar isso daqui, porque esse conceito vai ser bastante importante quando a gente aplicar algumas técnicas, né, de entrada nossas operações de entrada, tá? Mas é importante ter esses conceitos bem alinhados, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês continuem aplicando, utilizem o gráfico, entrem na prática e vá treinar, né, traçar essas linhas ou perceber essas linhas dentro dos gráficos, antes mesmo de aplicar outras técnicas, porque isso vai ser fundamental para que a gente possa evoluir em nossa imersão, tá bom? Obrigado a todos, um abraço e até a próxima.